de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 5, o Homem do Dia. Terminaram os festejos de 12 de outubro. José Bonifácio, durante semanas a fio, trabalhou sem descanso, febrilmente. Era de ver-se o corta-orelha, mulato de negra fama, capoeira perigosíssimo, favorito do primeiro-ministro, a correr assodado pela cidade afora. Levava recados e mais recados, ia e vinha. Tudo denunciava graves coisas. À noite, em casa do velho Andrada, reuniam-se em torno dele muitos amigos, muitos correligionários, muitos companheiros de política. Que era aquilo? Que é que significava aquela fervedura? Ninguém o sabia. Certo dia, no Paço de São Cristóvão, ao terminar o despacho, José Bonifácio, ar tranquilo, comunicou ao imperador, como se comunicasse a banalidade mais corriqueira, estas espantosas novidades. Ontem, numa reunião do apostolado, Vossa Majestade foi eleito arconte-rei. Quer Vossa Majestade dar a honra de ser empossado hoje, nesse alto posto? Dom Pedro franziu o sobrolho. Não havia penetrado o sentido daquele palavreado. Arconte-rei? Apostolado? Que diabo quer isso dizer, conselheiro? Apostolado, respondeu com serenidade o primeiro-ministro. O nome da nova loja maçônica que eu, com meus companheiros, acabamos de fundar. Gente muito escolhida, só amigos verdadeiros e dedicados. Veja um pouco, Vossa Majestade, a lista dos nossos confrades. Calmo, sem espavento, José Bonifácio passou às mãos de Dom Pedro várias folhas de papel. Nelas, enfileirados, sucediam-se os nomes de centenas e centenas de adeptos à nova loja. Vossa Majestade, continuou impassível o primeiro-ministro, Vossa Majestade foi eleito arconte-rei. Isso significa que foi eleito chefe supremo da loja. Consente, Vossa Majestade, em ser empossado hoje, nesse alto posto? O imperador desconcertou-se. Estava rudemente chocado por aqueles modos esquisitos, tão serenos e tão imperturbáveis do seu ministro. Perguntou apenas: onde é a sede, conselheiro? Na Rua da Guarda Velha, Majestade, no antigo edifício do quartel-general. Pode contar comigo. Lá estarei, senhor ministro, às 10 horas em ponto. Ah! Exclamou o velho Andrada,
com leve, imperceptível sorriso de triunfo. Eu não esperava outro gesto da benevolência de Vossa Majestade. Desceu as escadas do paço. O Chalaça dobrou-se até os joelhos para deixar passar Sua Excelência. José Bonifácio tinha o coração embandeirado. Acabava de desfechar um tiro de morte no prestígio do Grande Oriente. 10 horas da noite. O edifício da Guarda Velha fervilha de gente. De instante a instante, discretos e cautelosos, vultos embuçados embarafustam-se pelo sobradão adentro. Grande aparato de festa. Súbito, em meio àquele burburinho, esvoaçava um cicio respeitoso. Dom Pedro! É Dom Pedro! Sua Majestade, pela mão de José Bonifácio, recebe nessa noite o malhete e as insígnias de arconte. Estava lançado vitoriosamente o famoso clube político dos Andradas. Na manhã seguinte, ainda cedo, uma sege estava em frente ao pórtico de São Cristóvão. O primeiro-ministro saltou de dentro dela, galgou pausadamente a vasta escadaria da quinta. Ríspido, com seu ar imperativo e seco, foi logo ordenando ao Chalaça: avise a Sua Majestade. O imperador acabava de almoçar. Estranhou receber visita assim tão matutina e foi logo ao encontro do ministro. Que há, conselheiro? Coisa de pouca monta, Majestade. Austero, com seu aspecto venerando, com aquele peso no dizer, com aquela medida no gesticular, o grande paulista explicou a causa de sua ida ao paço. Circunstâncias muito particulares, Majestade, forçaram-me a vir neste momento solicitar demissão do cargo de ministro. A minha resolução é irrevogável. Agradeço as muitas deferências que me foram dispensadas. Com os meus agradecimentos, deponho nas mãos de Vossa Majestade a pasta com que me honrou. Dom Pedro não contava jamais com essa estranha atitude de José Bonifácio. Ergueu-se, surpreso. A sua demissão, conselheiro? Mas é exatamente nesse momento em que a Bahia ferve, em que o general Madeira pega em armas, em que o Pará e o Piauí se rebelam, em que todo o norte nos ameaça, é num momento destes, conselheiro, que Vossa Excelência toma a resolução de abandonar o seu posto? Vossa Majestade bem sabe, retorquiu serenamente o ministro, que eu nunca fui homem de abandonar o posto na hora da luta. Mas é Vossa Majestade quem obriga a minha saída do governo. Vossa Majestade, senhor Dom Pedro,
É fácil dizer porque, na noite em que Vossa Majestade tão inexplicavelmente assinou, em branco, aquelas 3 folhas de papel, entregando uma a Clemente Pereira, outra a Gonçalves Ledo, outra ao Coronel Nóbrega. Nessa noite, Vossa Majestade lavrou o decreto de minha demissão. Dom Pedro, ao ouvir o seu segredo nos lábios do ministro, empalideceu. Aquela revelação, desfechada assim a queima-roupa, sacudiu-o. Os 3 amigos de Vossa Majestade, continuou impavidamente o ancião, foram os primeiros a alardear aquele ajuste. Era necessário para o prestígio deles que se soubesse no Grande Oriente da arma terrível que o senhor Dom Pedro lhes colocara nas mãos. Pois bem, agora que os fatos estão consumados, pergunto eu ao imperador: Vossa Majestade já pensou bem as consequências que podem advir desse ato? Pois Vossa Majestade já pensou que amanhã, com a assinatura do próprio punho do imperador, podem surgir por aí os decretos mais comprometedores? As ordens mais abusivas? E como poderá Vossa Majestade, num caso de escândalo, justificar-se perante o país? O imperador era um colegial apanhado em flagrante. Ouvia cabisbaixo a acusação irrespondível do juiz. A palavra sensata do velho entrou-lhe pela alma vencedoramente. E Dom Pedro, aquele estouvado, sincero, impulsivo, cheio de coração, exclamou logo: Tem razão, conselheiro. Eu confesso o meu erro grave, de que me penitencio. Mas agora, que hei de fazer? É tarde para remediá-lo. Tarde? Pois algum dia, Majestade, será tarde para se afastar um perigo do trono? Não é tarde, não. Vossa Majestade, diante da gravidade do caso, só tem um caminho a seguir: reaver imediatamente essas assinaturas. Ou então, no caso de recusa, mandar para a fortaleza da Laje os falcatroeiros. Eis aí o último conselho que eu, ao retirar-me do ministério, deixo a Vossa Majestade. Fez uma profunda reverência. Imperturbável, com seu andar pausado, desceu solenemente as escadarias da Quinta de São Cristóvão. Só, atordoado com a cena, Dom Pedro, o homem das resoluções súbitas, bateu palmas. O Chalaça ergueu o reposteiro. Monte o primeiro cavalo que achar na cavalariça. Vá à cidade, procure o Ledo, o Clemente Pereira, o Coronel Nóbrega. Diga-lhes de minha parte que venham os 3 imediatamente ter comigo. O secretário privado curvou-se. Ia retirar-se. Mas Dom Pedro
na sua agitação, não pôde reprimir-se. Veja lá, Chalaça, o que acaba de acontecer. José Bonifácio pediu demissão de ministro. José Bonifácio? Pediu a demissão. Saiu daqui agora mesmo. E não há tempo a perder. Vá cumprir as minhas ordens a galope. Preciso já desses homens cá no paço. O Chalaça partiu desabalado. Em breve, dentro de uma sege, os 3 famosos maçons tocavam pela estrada de São Cristóvão. Gonçalves Ledo, alvoroçado, com quente alegria a fuzilar-lhe nos olhos, comentava: não resta dúvida, meus senhores, se José Bonifácio, como nos revelou o Chalaça, pediu de fato a sua demissão, um de nós vai ser ministro. É fatal. 1 ou 2, atalhou Clemente Pereira. Martim Francisco saindo, o irmão não ficará na pasta. Então, meu caro, haverá 2 vagas no ministério. 2 vagas, seu Ledo, hein? 2 vagas! Forte contentamento fervia-lhes no peito. Ministro! Ao atravessar o amplo pórtico da quinta, cada um daqueles 3 homens, no fundo do peito, lá bem no fundo, tinha a certeza de ser o escolhido. Dom Pedro esperava-os e logo, sem preâmbulos, entrou no assunto. Os senhores trouxeram aquelas folhas de papel que eu lhes confiei no dia de minha posse? Trouxemos, majestade, acudiu Ledo, sem pestanejar, bebendo as palavras do imperador. Dom Pedro retorquiu, sem vacilar. Eu ordeno aos senhores que me restituam já e já essas 3 folhas de papel. Se a abóbada do paço houvesse, naquele momento, desabado sobre aqueles 3 homens, por certo não os esmagaria tanto como aquela brusca resolução. Gonçalves Ledo, que escancarava os olhos, mal teve ânimo de ousar uma palavra. Mas, Vossa Majestade, eu não os mandei chamar para discutir, mandei chamá-los unicamente para lhes ordenar que me devolvam as folhas de papel que eu assinei em branco. Ou os senhores as restituem, ou sairão daqui com o capitão da minha guarda para a fortaleza da Laje. É escolher. Havia, na voz do imperador, uma inflexão tão voluntariosa, no seu olhar, um clarão tão áspero, que os 3 homens não tiveram outro caminho. Meteram as mãos no bolso e entregaram a Dom Pedro as terríveis folhas de papel. O imperador recebeu-as. Não pronunciou palavra e despediu-os com um gesto, secamente. Pelo parque da quinta, o belo parque verdejante, sonorizado de pássaros, os 3 maçons, tão alvoroçados havia um momento, tinham agora o ar tristonho de vencidos. Que desapontamento! Enquanto, calados e taciturnos, os políticos rodavam pela estrada poeirenta de São Cristóvão, lá fora, na corte,
deflagrava a notícia de que José Bonifácio se demitira do governo. Que rebuliço! Ainda ontem, nos momentos agitados da campanha separatista, José Bonifácio era o gigante, era o super-homem, era o predestinado. Agora, mal proclamada a independência, já a politiquice o derrubava do seu posto. Já a inveja e a intriga o arrojavam da pasta de ministro. Não podia ser. Logo, nos clubes, nos jornais, nos cafés, na Câmara, no apostolado, nos quartéis, em toda parte onde se discutia, onde se pensava, onde se fazia política, avolumou-se grossa vaga de descontentes. Do povo, do seio da turba, da alma daquela multidão fanatizada, partiu um imenso brado coletivo, pedindo que José Bonifácio permanecesse no ministério. Que movimento surpreendente! As listas populares, suplicando a Dom Pedro que não concedesse a demissão dos Andradas, voavam de mão em mão, num rodopio, arrebatadas, disputadas por toda a gente, subscritas já por milhares e milhares de assinaturas. O Conselho dos Procuradores das Províncias, a corporação mais alta e de mais autoridade no momento, arrastado por essa torrenciosa caudal de simpatias, endereçou à Sua Majestade grave e solene moção, pedindo, em nome das províncias e para a felicidade da nação, que fossem conservados os Andradas no ministério. Nesse impressionante documento histórico, só faltou, por chocante coincidência, a assinatura de um procurador, Gonçalves Ledo. O Senado da Câmara reuniu-se também para deliberar. Ao saber do movimento, José Clemente Pereira correu agitadamente à Assembleia. Tentou, com a sua autoridade de presidente, evitar um pronunciamento a favor dos Andradas. Mas a causa de José Bonifácio era tão simpática, tão sinceramente popular, que Clemente Pereira, apupado e assobeado, saiu do recinto debaixo de sarcástica vaia. Até a tropa, sacudida pelo mesmo frêmito, num movimento temeroso, lançou altissonante proclamação, bela e enérgica, insistindo pela reintegração do velho Andrada no governo. Assim, batida por grosso vendaval de entusiasmo, na efervescência de rubra patriotada, toda a população do Rio de Janeiro, desde os titulares mais emproados até o poviléu mais rastejante, tudo lá se foi, ululando, pedir ao imperador que José Bonifácio permanecesse no ministério. Dom Pedro contemplou, da varanda do Paço, a onda fragorosa que aclamava o primeiro-ministro. Dom Pedro foi sempre um romântico.
um sonhador à cata de glória, e teve, nessa hora, um daqueles gestos muito seus, gestos de arrebatar multidões. Saiu, ele próprio do paço e em pessoa, ovacionado e apoteosado, veio buscar o ministro que se demitira. Que loucura! O imperador, à frente da multidão, por entre vivas apopléticos, alcançou o Largo do Rodo, onde morava José Bonifácio. A casa do velho Andrada foi logo invadida por atordoante burburinho de gente. Viva José Bonifácio! O primeiro-ministro, porém, mal pedira sua demissão, deixara o casarão do Largo do Rócio e se recolhera à sua chácara do Caminho Velho do Botafogo. O povo, por entre aclamações, cada vez mais desenfreadas, na culminância da sua ebriez, lá foi, através da cidade, ondeando e tumultuando o caminho de Botafogo. No Largo da Glória, porém, toda aquela massa, aquela desbordante procissão de exaltados, topou de chofre com José Bonifácio, que voltava da chácara. E ali, em plena praça, diante dos olhos estáticos da turba, desenrolou-se esta cena estupendíssima. O filho dos reis e o filho do povo, o imperador e o ministro, o moço e o ancião, ambos trêmulos, ambos vibrantes, ambos sufocados pela mesma emoção, abraçaram-se, comovidíssimos, chorando, na mais linda e na mais enternecedora das reconciliações. À noite, no Teatro de São João, para coroa daquilo tudo, houve espetáculo de gala. José Bonifácio, o homem do dia, teve, enfim, no camarote imperial, ao lado de Dom Pedro I e da imperatriz Dona Leopoldina, a sua grande, a sua bela, a sua magnífica noite de triunfo. O teatro atulhou-se de povo. A corte inteira, palpitante e sôfrega, correu a ver a vitória do grande homem. Aquilo era a glória, o momento supremo, a apoteose. O velho Andrada sorria. De súbito, ficando a esmo à assistência, o olhar do velho, bruscamente, cruzou-se com um olhar negro. Era um olhar coruscante, um olhar atrevido de mulher. José Bonifácio, estranhamente e inexplicavelmente, sentiu, ante o áspero fulgor daqueles olhos, um estremeção violento. Quem seria aquela mulher? Aquela trigueira elegante, cabelos cor da noite, que o fixava com tanta arrogância? Era Dona Domitila de Castro. Era a encantadora favorita de Dom Pedro I. A perigosíssima paulista,
que assistia, lá embaixo, anonimamente, à noite triunfal do seu grande inimigo. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!